Juízes, capítulo 9. E foi-se Abimeleque filho de Jerubaal a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e falou com eles, e com toda a família da casa do pai de sua mãe, dizendo: Eu vos rogo que faleis a ouvidos de todos os de Siquém, que tendes por melhor, que vos dominem 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, ou que vos senhoreie um homem. Lembrai-vos que eu sou osso vosso, e carne vossa. E falaram por ele os irmãos de sua mãe a ouvidos de todos os de Siquém todas estas palavras, e o coração dele se inclinou em favor de Abimeleque, porque diziam: Nosso irmão é. E deram-lhe 70 siclos de prata do templo de Baal-Berite, com os quais Abimeleque contratou homens ociosos e vagabundos, que lhe seguiram. E vindo à casa de seu pai em Ofra, matou a seus irmãos os filhos de Jerubaal, 70 homens, sobre uma pedra, mas restou Jotão, o menor filho de Jerubaal, que se escondeu. E reunidos todos os de Siquém com toda a casa de Milo, foram e elegeram Abimeleque por rei, próximo da planície do Pilar que estava em Siquém. E quando se o disseram a Jotão, foi e pôs-se no cume do monte de Gerizim, e levantando sua voz clamou, e disse-lhes: Ouvi-me, homens de Siquém, que Deus vos ouça. Foram as árvores a eleger rei sobre si, e disseram à oliva: Reina sobre nós. Mas a oliveira respondeu: Tenho de deixar meu azeite, com o que por minha causa Deus e os homens são honrados, para ir a ser grande sobre as árvores. E disseram as árvores à figueira: Anda tu, reina sobre nós. E respondeu a figueira: Tenho de deixar minha doçura e meu bom fruto, para ir a ser grande sobre as árvores. Disseram logo as árvores à vide: Pois vem tu, reina sobre nós. E a vide lhes respondeu: Tenho de deixar meu mosto, que alegra a Deus e aos homens, para ir a ser grande sobre as árvores. Disseram então todas as árvores ao espinheiro: Vem tu, reina sobre nós. E o espinheiro respondeu às árvores: Se em verdade me elegeis por rei sobre vós, vinde, e assegurai-vos debaixo de minha sombra, e se não, fogo saia do espinheiro que devore os cedros do Líbano. Agora, pois, se com verdade e com integridade tendes procedido em fazer rei Abimeleque, e se o fizestes bem com Jerubaal e com sua casa, e se lhe haveis pagado conforme a obra de suas mãos, pois que meu pai lutou por vós, e expulsou longe sua vida para livrar-vos da mão de Midian, e vós vos levantastes hoje contra a casa de meu pai, e matastes seus filhos, 70 homens, sobre uma pedra, e pusestes por rei sobre os de Siquém Abimeleque, filho de sua criada, porquanto é vosso irmão, se com verdade e com integridade agistes hoje com Jerubaal e com sua casa, alegrai-vos de Abimeleque, e ele se alegre de vós. E se não, fogo saia de Abimeleque, que consuma aos de Siquém e a casa de Milo, e fogo saia dos de Siquém e da casa de Milo, que consuma Abimeleque. E fugiu Jotão, e se escapou, e foi-se a Bir, e ali se esteve por causa de Abimeleque seu irmão. E depois que Abimeleque dominou sobre Israel 3 anos, enviou Deus um espírito mau entre Abimeleque e os homens de Siquém, que os de Siquém se levantaram contra Abimeleque, para que o crime dos 70 filhos de Jerubaal, e o sangue deles, viesse a se pôr sobre Abimeleque seu irmão que os matou, e sobre os homens de Siquém que corroboraram as mãos dele para matar a seus irmãos. E puseram-lhe os de Siquém emboscadores nos cumes dos montes, os quais assaltavam a todos os que passavam junto a eles pelo caminho, do que foi dado aviso a Abimeleque. E Gaal filho de Ebed veio com seus irmãos, e passaram a Siquém, e os de Siquém se confiaram nele. E saindo ao campo, vindimaram suas vinhas, e pisaram a uva, e fizeram alegrias, e entrando no templo de seus deuses, comeram e beberam, e amaldiçoaram a Abimeleque. E Gaal filho de Ebed disse: Quem é Abimeleque e que é Siquém, para que nós a ele sirvamos? Não é filho de Jerubaal? E não é Zebul seu assistente? Servia aos homens de Amor pai de Siquém, mas por que serviríamos a ele? Fosse-me dado este povo abaixo de minha mão, eu expulsaria logo Abimeleque. E dizia a Abimeleque: Aumenta teus esquadrões, e sai. E Zebul assistente da cidade, ouvindo as palavras de Gaal filho de Ebed, acendeu-se sua ira, e enviou sagazmente mensageiros a Abimeleque, dizendo: Eis que Gaal filho de Ebed e seus irmãos vieram a Siquém, e eis que cercaram a cidade contra ti. Levanta-te, pois, agora de noite, tu e o povo que está contigo, e põe emboscada no campo. E pela manhã ao sair do sol te levantarás e atacarás a cidade, e ele e o povo que está com ele sairão contra ti,
e tu farás com ele segundo o que se te oferecerá. Levantando-se, pois, de noite Abimeleque e todo aquele povo que com ele estava, puseram emboscada contra Siquém com 4 companhias. E Gaal filho de Ebed saiu, e pôs-se à entrada da porta da cidade, e Abimeleque e todo aquele povo que com ele estava, se levantaram da emboscada. E vendo Gaal o povo, disse a Zebul: Eis ali povo que desce dos cumes dos montes. E Zebul lhe respondeu: A sombra dos montes te parece homens. Mas Gaal voltou a falar, e disse: Eis ali um povo que desce por meio da terra, e um esquadrão vem pelo caminho da campina de Meonenim. E Zebul lhe respondeu: Onde está agora aquele teu falar, dizendo: Quem é Abimeleque para que lhe servamos? Não é este o povo que menosprezavas? Sai, pois, agora, e luta com ele. E Gaal saiu diante dos de Siquém, e lutou contra Abimeleque. Mas perseguiu Abimeleque, diante do qual ele fugiu, e caíram feridos muitos até a entrada da porta. E Abimeleque ficou em Arumã, e Zebul lançou fora Gaal e a seus irmãos, para que não morassem em Siquém. E aconteceu ao dia seguinte, que o povo saiu ao campo, e foi dado aviso a Abimeleque. O qual, tomando gente, repartiu-a em 3 companhias, e pôs emboscadas no campo. E quando olhou, eis o povo que saía da cidade, e levantou-se contra eles, e feriu-os, pois Abimeleque e o esquadrão que estava com ele, atacaram com ímpeto, e pararam à entrada da porta da cidade. E as 2 companhias atacaram a todos os que estavam no campo, e os feriram. E depois de combater Abimeleque a cidade todo aquele dia, tomou-a, e matou o povo que nela estava, e assolou a cidade, e semeou-a de sal. Quando ouviram isto todos os que estavam na torre de Siquém, entraram na fortaleza do templo do deus Berite. E foi dito a Abimeleque como todos os da torre de Siquém estavam reunidos. Então subiu Abimeleque ao monte de Salmão, ele e toda a gente que com ele estava, e tomou Abimeleque um machado em sua mão, e cortou um ramo das árvores, levantou-o, e o pôs sobre seus ombros, dizendo ao povo que estava com ele: O que vós vedes que estou fazendo, fazei imediatamente como eu. E assim todo aquele povo cortou também cada um seu ramo, e seguiram a Abimeleque, e puseram-nas junto à fortaleza, e prenderam fogo com elas a fortaleza, por maneira que todos os da torre de Siquém morreram, como os 1000 homens e mulheres. Depois Abimeleque se foi a Tebes, e pôs cerco a Tebes, e tomou-a. Em meio daquela cidade havia uma torre forte, a qual se retiraram todos os homens e mulheres, e todos os senhores da cidade, e fechando atrás de si as portas, subiram ao piso alto da torre. E veio Abimeleque à torre, e combatendo-a, chegou-se à porta da torre para pegar-lhe fogo. Mas uma mulher deixou cair um pedaço de uma roda de moinho sobre a cabeça de Abimeleque, e quebrou-lhe o crânio. E logo ele chamou a seu escudeiro, e disse-lhe: Tira tua espada e mata-me, porque não se diga de mim, uma mulher o matou. E seu escudeiro o atravessou, e morreu. E quando os israelitas viram morto Abimeleque, foram-se cada um à sua casa. Assim, pois, Deus pagou a Abimeleque o mal que fez contra seu pai matando a seus 70 irmãos. E ainda todo aquele mal dos homens de Siquém devolveu Deus sobre suas cabeças, e a maldição de Jotão, filho de Jerubaal, veio sobre eles.